Olá, caros internautas. É um prazer estar aqui com vocês, dando as dicas, né, para essa prova do Enem que se aproxima. No que diz respeito aos temas de física, que tem uma chance muito grande de repente você encontrar na prova, eu citaria o tema de fenômenos ondulatórios. É muito importante você em casa dar aquela revisadazinha básica em reflexão, refração, ressonância, difração, interferência, polarização, sempre observando dois aspectos. Quais são os conceitos desses fenômenos ondulatórios e quais são as suas aplicações cotidianas. Outro tema também que é muito interessante e que a gente tem notado que todo ano é meio que cadeira cativa na prova é o tema de indução eletromagnética. Em que é que consiste o fenômeno da indução eletromagnética? E mais uma vez também, qual é ou quais são as aplicações que se consegue encontrar no dia a dia a respeito desse fenômeno? São sempre temas, não é, Vasco, que a gente nota uma cobrança muito grande na prova do Enem, né? Todos os anos a gente vai observando que há uma repetida análise nas questões desse aspecto da essência do fenômeno em si, em física, né? A física verdadeira de ensino médio, né, João? A física fenomenológica. Eu acrescentaria ao que o João falou aí brilhantemente na parte de fenômenos ondulatórios, eu acrescentaria também ainda na parte ondulatória a parte de acústica. Para você não confundir altura, intensidade, timbre, lembrar que um cantor, quando ele está... Um cantor não, um comediante daqueles que está... Um intérprete, ele está tentando simular a voz daquele cantor, ele está tentando atingir o mesmo timbre daquela outra pessoa, né? Então, a gente pode ter muitas aplicações disso daí e dá para fazer umas questões bem interessantes na prova. Transformações de energia, João, cadeira cativa, né? Isso daí desde 1998, ainda no antigo Enem, que a gente tem a mesma abordagenzinha de transformações de energia. Eu só destacaria, João, para o aluno não achar que, único e exclusivamente, a gente pode estar falando de energia mecânica. Eu não sei se tu lembras de uma questão que ele falava de vários processos de transformação de energia, ele perguntava em qual daqueles processos estava havendo conservação de energia, né? E o aluno, não, mas aqui está tendo dissipação, aqui está tendo... Ele não perguntou isso, não. Ele perguntou se aquela energia não some. Se aquela energia não some, ela está se transformando em alguma coisa. Vale a pena prestar atenção nisso. Eu daria um destaque, João, para a gente fazer aos pares, né? De 2 em 2 dicas. Eu falaria um pouco de potência elétrica, né? E potência elétrica, a parte especificamente relacionada a resistores, as tradicionais questões de chuveiros elétricos, e a confusão que o aluno faz, da lâmpada, né? E a confusão que o aluno faz, querendo associar o valor da resistência a potência, como se vai ser maior, menor, mais efeito Joule, menos efeito Joule, ele esquece muitas vezes que a influência da corrente ali é ao quadrado, ela é uma influência muito maior do que o que vai acontecer com a própria resistência. Como também é muito importante analisar naquela situação sob que condições você está efetuando a comparação. Será que nós estamos comparando dois resistores sob mesmas condições de tensão ou sob mesmas condições de corrente? Então é muito importante, quando você estiver lendo o enunciado da questão, ver em que situação aqueles dois resistores que estão sendo comparados entre si estão. Eu me lembrei aqui, João, te interrompendo, me lembrei de uma questão, eu acho que é sua, inclusive, belíssima, de que você levava um chuveiro para Curitiba, lembra? Sim. E que em Fortaleza você usava esse chuveiro e na posição, acho que verão, né? E quando chegava em Curitiba, na posição inverno. E quem está lendo a questão ficava com aquela tendência natural de querer comparar só as potências, né? Sem se tocar de que eu tenho que fazer comparação com algum critério de repetição. Cadê a constante da proporção? Há uma mudança de região e há uma mudança de tensão. Né? Nós sabemos que tem certos lugares no Brasil e no mundo que a tensão utilizada é 220 volts, tem lugares que é 110 volts. Então é aquela velha história. Tem que ler o que é que o enunciado está dizendo, sublinhar as palavras-chave e ver sob que condições aquele dispositivo está operando. E outra coisa, não é querendo prestigiar o aspecto só da fórmula, que também tem o seu grau de importância, mas existem muitas coisas interessantes em física que você consegue, de uma maneira muito objetiva, enxergar bem com a expressão. Lembrar que potência é U vezes I,
ou U ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado, são todas expressões para calcular a potência dissipada por um resistor. Então, qual dessas três é mais adequada para aquela sua situação especificamente? Então, cabe a você, aluno, ler o que a questão está colocando como sendo a nossa constante. E se preocupar com... O João destacou agora uma coisa fundamental. Olhe a constante. Você em matemática trabalha com grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Não esqueça, para eu fazer aquela comparação, eu preciso ter qual é a minha constante bem claro. E outra coisa que seria importante a gente lembrar, já que falamos de proporção, João, lembrar dos gráficos básicos, pessoal. Se eu estou falando de uma abscissa constante, eu estou falando de um gráfico quê? De um gráfico que é uma retinha vertical. Se eu estou falando de uma ordenada constante, o gráfico, uma retinha horizontal. Se eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, uma retinha crescente passando pela origem. E se eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, uma hipérbolezinha. Então, tem que estar bem claro de que eles não vão passar muito disso em prova nenhuma, né, João? Com certeza. Inclusive, aproveitando o comentário do Vasco a respeito de gráficos, é muito comum nas provas do Enem a presença de tabelas, de gráficos e de esquemas. Sempre é importante frisar que a gente tem que entender primeiro a informação que está contida naquele gráfico ou naquela tabela ou naquele esquema. Isso é também uma interpretação. A interpretação ela não é exclusivamente textual. A gente sabe que no Enem são muito frequentes as questões em que você tem um texto e logo em seguida a situação problema. Mas essas questões que envolvem gráficos, tabelas ou esquemas, elas também estão presentes. Então entenda primeiro o que é que aquela informação está trazendo consigo e logo em seguida você vai para os itens. Inclusive, tenha muito cuidado com aqueles itens que têm muito cara de verdade, muitas vezes até dizem uma verdade, mas não a verdade que justifica o que foi pedido, os famosos distratores. Então, sublinhe o que realmente a questão está querendo, que com certeza você vai fazer a questão muito bem, não é verdade? Eu destacaria também, João, dentro desse nosso bate-papo aqui, que está me surpreendendo pela descontração, né? A propagação do calor. A gente não esquecer dos processos de propagação do calor, tá? E não deixe de dar uma olhadazinha também, já que falamos aqui um pouquinho de magnetismo, um pouquinho de mecânica, um pouquinho de eletricidade, termologia, não deixe de dar uma olhadinha em óptica da visão, tá? Não deixe de dar uma olhadinha em óptica da visão. Lembrando que, sem querer nada de profético, né, João? A gente sabe que o aluno está bem preparado. Quando o aluno está bem preparado, não precisa ter essa preocupação com tópicos. Mas nesse nosso bate-papo, óptica da visão era um assuntozinho que valeria só você dar uma leitura a mais. É impressionante, né, Vasco, como as questões do Enem têm trabalhado tão bem esses assuntos que são intimamente ligados ao nosso dia a dia. A ótica da visão, que você citou muito bem, já é, no próprio nome dela, algo muito ligado a gente. O que é uma miopia? O que é uma hipermetropia? O que é um astigmatismo? Quais são os tipos de lentes que são utilizados para corrigir esse problema, né? Então, é muito importante uma revisão realmente sobre esses temas. Quer saber se um tema é importante para o Enem? Uma das primeiras perguntas que você tem que fazer é: ele tem a ver com o meu dia a dia, com o mundo em que eu vivo, com as coisas que eu utilizo? Com certeza, esse vai ser um tema importante para você observar. Conseguiu contextualizar, você está tratando com o tema do Enem. João, eu estou satisfeito com o que foi tratado aqui hoje, né? Com certeza, quem seguir dicas como essas que a gente está dando para vocês agora, com certeza vai fazer uma prova muito boa. Porque, pelo menos do ponto de vista probabilístico, o que a gente tem observado nas últimas edições do Enem é realmente a ideia desses temas. São os temas que têm mais a ver com o nosso dia a dia, são os temas que têm mais a ver, então, com a ciência, com a tecnologia, com a sociedade, e é o que o Enem tem contemplado. Essa aqui é a física da vida, a física do Enem. Que venha o Enem, tá? Um abraço, boa prova. Boa prova. Olá, caro aluno. Estamos aqui para ver umas últimas dicas para o Enem, que está tão próximo agora. Se vocês imaginarem no contexto atual a química, no que é que ela está inserida e muita coisa, a gente tem uma possibilidade sempre premente, sempre natural, de na prova de química eles cobrarem
essa parte de fenômenos naturais, tipo efeito estufa, buraco na camada de ozônio, inversão térmica. Então, sempre é bom dar uma olhada. O aquecimento global causado pelos gases do efeito estufa, a destruição da camada de ozônio causada principalmente pelo CFC, a chuva ácida, que é oriunda principalmente de poluição. A gente lembra que a queima dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, acaba gerando compostos sulfurados, e dentro do motor a combustão interna também temos a geração de óxidos nitrogenados que podem causar essa chuva ácida. Essa chuva ácida ela tem como consequências o quê? De repente, diminuição do pH de rios, lagos, solos e etc. Com isso, muitas vezes tem-se a necessidade de corrigir esse pH. Por exemplo, o pH de um solo está muito ácido. O que é que se faz? Se coloca cal, porque cal é uma base barata, então pode-se utilizar uma grande quantidade para ver a neutralização. O Enem ele sempre busca essa correlação entre como fazer e por que fazer. Não é simplesmente como resolver, é por que a resolução foi aquela e não aquela outra. Gostam muito de colocar o que é uma pilha. Você vai, poxa, pilha. Pilha, para que serve a pilha? Pilha é um gerador de corrente elétrica. Qual foi a grande evolução quando desenvolveram, quando inventaram a pilha? Simplesmente o fato de você pensar, poxa, eu posso levar minha energia elétrica para onde eu quiser. Então a pilha é um dispositivo, é um gerador de corrente elétrica portátil. Você vai levando. Vamos definir rapidinho o que é pilha, para você ter na sua cabecinha. Pilha é uma reação química espontânea que gera corrente elétrica. Lembrando que a pilha ela tem um polo positivo, a pilha ela tem um polo negativo. Toda vez que você vai colocar uma pilha num rádio, uma pilha numa lanterna, uma pilha no controle remoto, sempre você tem que orientar corretamente. Você não pode inverter, não pode botar o positivo no negativo, negativo no positivo. Sempre tem que seguir uma certa orientação. E isso se dá por quê? Por causa do sentido dos elétrons. Vamos lembrar que na pilha é uma reação de oxirredução. Oxidação é a perda de elétrons. Redução é o ganho de elétrons. Então eu tenho uma perda de elétrons e um ganho de elétrons. Oxidação sempre vai acontecer no ânodo e redução sempre vai acontecer no cátodo. Gente, redução é o ganho de elétrons. Aquela barra de metal que está puxando os elétrons e que vai fazer com que o íon abaixo sofra redução, se ela está puxando elétrons, ela está puxando carga negativa. Se ela está puxando carga negativa, ela é o polo positivo. Então na pilha, o cátodo sofre redução e é o polo positivo. O ânodo sofre oxidação, é o polo negativo. E aí os elétrons vão na pilha pelo circuito externo do negativo para o positivo. Lembrando que a pilha tem um dispositivo interno para fechar o circuito, que é a ponte salina ou a parede porosa. Qual é a função da ponte salina? Permitir o fluxo de íons e fechar o circuito. A parede porosa, a mesma coisa. Então, pilha é uma coisa que eles adoram. Cuidado que pilha tem muito nome. Às vezes, quando você lê, para que você não se equivoque, é bom você ter dado uma olhadinha antes. Tipo, a pilha pode ser chamada de gerador. A pilha ela pode ser chamada de célula galvânica. Ela pode ser chamada de célula voltaica. Outra parte que eles adoram é a parte de termoquímica. Termoquímica, ela estuda basicamente a transferência de calor entre reação e meio, meio e reação. Se a reação ceder calor para o meio, a gente diz que o processo é exotérmico. Se a reação ela receber calor do meio, a gente diz que o processo é endotérmico. Então, cedeu, exo, recebeu, endo. Não se pode nem pensar em deixar de dar uma olhadinha naquela história da questão dos combustíveis. Quando o cara fala ΔH de combustão, o que é isso? Energia liberada na queima, energia liberada na combustão de 1 mol de alguma substância. Quem são os combustíveis mais comuns hoje usados? Os derivados de petróleo, que principalmente são gasolina, óleo diesel, querosene, o carvão e também muito usado o metano. Mas quando a gente fala de transportes, a gente pensa nos derivados de petróleo. Quem são os concorrentes desses combustíveis fósseis? Aí é o álcool combustível, que vocês conhecem bem, é a biomassa, que também é concorrente desses combustíveis fósseis. Então, nós temos alguns concorrentes interessantes a respeito disso daí. Lembrem daquelas questões onde ele fornece ΔH de combustão do metano, que é o CH4, tantos kJ por mol. ΔH do butano, tantos kJ por mol.
ΔH do octano, tantos kJ por mol. É por mol. Então você sabe quem libera mais energia por mol. Se você calcular a massa molar de cada um e você pegar a quantidade liberada por mol e dividir pela massa de 1 mol, você vai saber por grama. Aí você vai saber qual é o combustível que libera mais energia por grama. Então essas comparações entre os mais diversos combustíveis e os mais diversos calores liberados por esses combustíveis sempre está em evidência, assim como a cinética. O que é a cinética? É a parte da química que estuda a velocidade das reações. As reações elas podem ser muito rápidas, elas podem ser muito lentas, elas dependem de vários fatores. O que é que eu preciso que vocês lembrem? Quanto menor for a energia de ativação de uma reação, maior é a velocidade. Energia de ativação é a energia que eu preciso para que a reação ela ocorra. Então, se a energia for pequena, a reação ela é super rápida. Se eu tiver uma energia de ativação grande, a reação ela vai ser lenta. Então, é bom termos para velocidades altas uma baixa energia de ativação. Michel, e como é que eu consigo aumentar mais essa velocidade? Fatores que também mexem com a velocidade. Temperatura. Aumentou a temperatura, aumenta a agitação. Aumentou a agitação, eu tenho mais choques. Eu tenho mais choques, eu tenho maior velocidade. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Aumentou a concentração, aumentou a quantidade no volume. Vai ter mais choques, vai ter maior velocidade. Um abraço grande, sucesso. Leiam com atenção, paciência, que vocês vão se garantir nisso. Valeu, gente. Olá, caro aluno. Estamos aqui às vésperas da prova do Enem. Eu diria que neste momento final, nesta reta final, é claro que nós apostamos em alguns assuntos que dentro das matrizes de referência para o Enem, nas provas passadas, de 2009 para cá, costumaram aparecer como, por exemplo, energia. Né? É importante você relembrar as energias renováveis, energias não renováveis, energias limpas, né? Dentro das energias renováveis, nós temos biomassa, nós temos a matriz hidráulica, que envolve maré motriz, envolve energia das ondas, envolve hidrelétrica. Lembrando que hidrelétrica é considerada, pelo menos por nós da química, né, de natureza, como uma forma poluente, além de ter um impacto ambiental muito grande pela área alagada, ela libera muito metano do processo de decomposição, que é um gás de efeito estufa, né? Na matriz ainda de hidrelétrica, energia das ondas, que o Ceará tem a única usina de ondas das Américas, é importante, na energia renovável, já apareceram 2 questões de usina geotérmica, nem temos no Brasil, mas é importante dar uma relembradazinha, né? Nas energias não renováveis, a derivada de combustíveis fósseis, petróleo, xisto, gás natural e energia nuclear, que é considerada não renovável, né? Então, assim, eu acredito que o seu sacrifício, a sua dedicação, o que você fez ao longo do ano inteiro, sem dúvida, vai ser coroado, vai ser contemplado agora, nesse momento, nessa reta final, na prova do Enem, né? Além de apostarmos em matriz energética, dentro da química ambiental, smog fotoquímico, buraco na camada de ozônio, chuva ácida, efeito estufa, desertificação, ilhas de calor, são tópicos muito importantes para uma leitura final nesse momento em que a gente está trabalhando, tá? Eu diria que, além da gente trabalhar esse aspecto de conteúdo, eu sempre digo para os meus alunos, quando eu estou dando aula, que o nosso maior concorrente não pode ser a gente. O nosso maior concorrente não pode ser a própria pessoa. Porque se a gente não dorme bem, se a gente não se alimenta bem, se a gente fica muito ansioso, você não consegue fazer uma boa prova porque você perde clareza nas suas ideias. Então é muito importante que nesse momento final você se tranquilize. Você possa, eu acredito que só você sabe o que vai lhe dar bem-estar e o que vai lhe acalmar. O que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então, assim, na noite da sexta-feira, é importante não ter aquele estresse. Se tiver que ler alguma coisa, leia na sexta pela manhã, tá? Na sexta no máximo, à tardinha. Mas depois de um determinado horário, que é você que vai dizer, então
vá relaxar, vá tomar um sorvete, vá descansar um pouquinho e dormir bem, tomar um chazinho de camomila. Quando for no sábado, não esqueça que apesar do horário de verão, mas a prova começa ao meio-dia do nosso horário, né? E a prova começa no meio-dia, olhe de antemão que você tem que sair com antecedência para não perder a hora de entrada nos portões, levar a caneta preta de tubo transparente, não pode esquecer, não pode levar borracha, não pode levar lápis, não pode levar, eu diria, relógio, cuidado com isso, tá certo? E no almoço do sábado e domingo, por favor, não é para comer feijoada, não é para comer churrasco, é para comer uma comidazinha mais leve, para que você não fique muito pesado durante a digestão e começar a prova com sono ninguém merece, né? Leve para a prova barrinha de cereal, uma garrafinha com água, e eu garanto que o seu sucesso ele será realmente contemplado ao final de todo o processo, tá? Então eu espero realmente que nesse próximo final de semana que você tenha muita luz e que dê tudo certo para você. Um grande abraço. Chegando na reta final de preparação para nossa prova de Enem, nossos caríssimos internautas, nossos colegas, nossos estudantes preocupados. Poxa, o que é que a gente nesse último momento ainda tem que dar uma olhada? Na área de ciências da natureza, particularmente na parte de biologia, é inevitável falar em ecologia, né? Que ainda não deu uma olhada em eutrofização, que ainda não está com aquele conceito de bioacumulação, de magnificação trófica na ponta da língua, ainda dá tempo de ir atrás, eutrofização, biomagnificação. Nos últimos anos, a prova do Enem tem falado na parte de histologia animal, de dois tecidos muito importantes, que é exatamente o tecido sanguíneo, falar, por exemplo, o que é uma hemácia para carregar oxigênio, o que é um leucócito para poder fazer defesa, o que é uma plaqueta para coagular o sangue, saber o que acontece quando tem de mais, quando tem de menos, e a parte de sistema imunológico, né, os tecidos relacionados com a produção de células de defesa. Então é inevitável conhecer a imunização ativa pela produção de anticorpos com a vacina, ou a imunização passiva pelo recebimento de anticorpos prontos com o soro. Essas questões elas têm caído com uma frequência bastante grande. Tem alguns temas que são inevitáveis. Evolução, por exemplo. Você vai ter que saber lá como é que funciona um Lamarck, como é que funciona um Darwin, né? A ideia, de repente, lá de Lamarck, a lei do uso e desuso, a herança dos caracteres adquiridos. Toda vez que uma ideia evolutiva tiver uma intenção por trás, o cara quer evoluir, ele evolui porque tem que evoluir, porque precisa evoluir, essa ideia é lamarquista. Darwin defende lá a variabilidade das espécies, defende lá a seleção natural. No caso do Darwin, a evolução ela é acidental. Um belo dia surge um cara com uma característica diferente. E aí, se essa característica for favorável, ela é selecionada. Uma evolução completamente acidental. Lembrando que Lamarck e Darwin, em relação ao século XIX, não tinham conhecimento sobre genética. Daí, somente no século XX, por volta de 1950, que vem o neodarwinismo, teoria sintética, onde você vai ter lá a adoção de ideias, de raciocínios de genética, a variabilidade devido a mutações, a seleção natural. Eu daria uma olhada também na parte de genética em si, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, herança ligada ao sexo, que é aquela herança lá do cromossomo X, como acontece em relação lá a daltonismo, em relação lá à hemofilia, são conceitos que são bastante interessantes de serem cobrados. Apesar do pessoal não gostar muito, eu entendo, botânica. Pois é, não é que tem caído com uma certa frequência, principalmente aquela botânica associada com ecologia. Ou seja, o pessoal lá das aulas de geografia, das aulas lá de ciências humanas, falando sobre tipos de vegetação, mangue, caatinga, cerrado, e a gente na biologia lembrando as adaptações, né? Então, plantas de caatinga, por exemplo, relacionadas lá com aquela vegetação xerófita, né? Então, cutícula espessa para não perder água, estômatos de fechamento rápido, por exemplo, no mangue, uma vegetação à base de muito sal. Então você vai ter que ter uma vegetação halófila com aquele transporte ativo de sal para poder eliminar o excesso de sal, aquele solo do mangue com pouco oxigênio, aquelas raízes pneumatóforas que saem do solo lá para buscar oxigênio, aquele solo instável, as plantas com raízes escora para se sustentarem melhores. Ou seja, essa parte de misturar a botânica com a parte de ecologia, especialmente com vegetação, é outro assunto que tem sido, por assim dizer, cadeira cativa em relação aos temas lá de Enem. A gente também pode estar colocando com vocês alguns detalhes sobre, sim, por que não, zoologia. Claro que os grupos mais importantes, inevitavelmente artrópodes, qual a importância deles? Qual a importância, por exemplo, dos insetos para a gente?
polinização, pragas agrícolas, alimentação, no caso lá, dos crustáceos, do caranguejo, do camarão e aí vai. Outro, o lance dos vertebrados, né? Por que, por exemplo, eu tenho lá que o anfíbio tem que viver em ambiente úmido e o réptil tem que viver em ambiente, ou pode viver, em um ambiente que ele é um ambiente mais seco? Ah, porque o anfíbio depende da água para reprodução. O anfíbio, por exemplo, ele tem a pele permeável, pode sofrer desidratação. O réptil não. O réptil ele já não precisa mais de água para se reproduzir. Ele, por exemplo, já tem uma pele que é impermeável nesse caso. Outra, por que peixe, anfíbio e réptil só pode viver em ambiente que é quente? Porque eles são ectotérmicos, eles não controlam a temperatura do corpo, então eles dependem do calor do meio, de maneira que aves e mamíferos não. Endotérmicos produzem calor lá por conta própria. Tudo relacionado com doenças, gente, tudo. Então saber, por exemplo, como funciona vírus da dengue, como funciona vírus da gripe, como funciona vírus da AIDS, doenças bacterianas como leptospirose, doenças por protozoários, como doença de Chagas, como, por exemplo, leishmaniose, como malária. Eu daria uma olhada lá em verminoses, como é que é uma teníase, como é que é uma esquistossomose, como é que, por exemplo, lá é uma ascaridíase, uma filariose. Se você estiver dominando bem esses temas que eu mencionei com vocês agora, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova. Boa sorte, gente! Nós sabemos que o Enem é uma prova que ela objetiva analisar muitos assuntos do cotidiano. E dentro das ciências naturais, a disciplina de biologia, ela é uma ciência que vem sendo cobrada principalmente a parte de ecologia, de ciências ambientais. Aí você diz assim, professor, o que eu poderia revisar de ecologia nesses últimos momentos? Existe um assunto, existe uma temática chamada ecologia, ambiente e humanidade. Geralmente os livros do ensino médio, se você procurar esse capítulo, ambiente e humanidade, você vai encontrar que temáticas sendo abordadas. Principalmente você vai observar eutrofização, ciclos biogeoquímicos, poluição, a parte de magnificação trófica. Então são temáticas extremamente importantes que você pode vir a revisar nesses últimos momentos. Então, dentro da ecologia, eu aconselharia você dar uma observada nessa parte de ambiente, de eutrofização, de ciclo do nitrogênio, essa parte que envolve lixo, poluição, a parte de matrizes energéticas. São dicas que vale a pena ser revisado nos últimos instantes. Um outro assunto importante, que certamente vai estar presente no seu Enem, é a parte de evolução. Todos os anos, desde que o Enem passou a esse novo modelo, a esse novo formato, que tem pelo menos uma questão envolvendo a parte de biologia evolutiva. Você diz, e o que estudar dentro da biologia evolutiva? Você pode vir desde as teorias evolucionistas, a parte de lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo, teoria sintética ou moderna da evolução, macroevolução e especiação, e não deixando, obviamente, de observar a parte de seleção natural, seleção artificial e da questão da resistência de bactérias, micro-organismos aos antibióticos. São assuntos que sempre são abordados nos vestibulares de todo o país. E o Enem não é diferente, daí também ser importante que você possa revisar. Outro assunto que eu destacaria é a parte de histologia e fisiologia humana. Dentro do estudo dos tecidos e dos sistemas, quais seriam os tecidos em que o aluno deveria dar um pouco de importância? Tecido sanguíneo. Fique muito atento à parte de quê? De hemácias, leucócitos, plaquetas, aquelas variações, né, da taxa desses elementos figurados do sangue sempre são abordados também no exame nacional. E não deixe de observar sistema imunológico, principalmente diferenciar o conceito de soro para o conceito de vacina. São temáticas sempre abordadas nestes exames. E também fica a última dica para que você não possa deixar de observar também, além dessa parte de histologia, de evolução, a parte de citologia. Estudo da célula, compreensão dos organismos procariotos, eucariotos, as organelas de um modo geral, lisossomos, peroxissomos, retículos endoplasmáticos
e a parte principalmente de respiração, fotossíntese e fermentação. Estas são dicas importantes para você, caríssimo aluno, para você, webnauta, que está nesses minutos finais se preparando para o seu grande sucesso, para a sua grande glória, que é um resultado expressivo nesse exame que se aproxima. Deixo aqui o meu forte abraço e, com certeza, a observação de que você está bem preparado, que o ano foi proveitoso e de que nesse final de semana você vai ter um belíssimo resultado. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.